descoberta aconteceu totalmente por acidente. Muitas grandes descobertas sempre acontecem por sorte. Foi em 1952. O arqueólogo Kamal El-Malak estava supervisionando a limpeza de uma área ao lado da Grande Pirâmide. O lado sul da pirâmide estava completamente coberto de detritos e fragmentos de pedra, e eles começaram a limpar a área. Quando estavam limpando, eles encontraram placas de calcário enormes, cuidadosamente assentadas. Curioso, El-Malak fez um pequeno buraco numa delas. Quando aquele homem olhou ali dentro, ele me disse: senti o cheiro de história. Ele descobriu 41 blocos enormes de calcário que pesavam entre 17 e 20 toneladas. Eles cobriam um fosso profundo com mais de 30 metros de extensão. Mas foi o conteúdo do fosso que deixou os egiptólogos empolgados. Uma pilha enorme de madeira, cordas e remos revelou do que se tratava. Por que Khufu enterrou um barco no deserto ao lado da sua pirâmide? A resposta nos mostra como os egípcios viam a morte e o que o faraó acreditava que fosse lhe acontecer. A pirâmide abrigaria seus restos mortais, mas sua alma partiria. Ela seria transformada. Khufu era soberano e Deus. Portanto, quando morreu, tornou-se um com o Deus Sol. Subindo ao céu, o faraó se uniria a Ra, o Deus Sol. Unificados, eles fariam a jornada diária do Sol, atravessando o céu. E segundo a crença egípcia, seriam levados num grande barco. Essa ideia fazia todo sentido para os egípcios, porque eles pensavam no trajeto de barco não voando pelo céu, mas sim percorrendo os rios que cercavam todo o seu mundo. No raciocínio egípcio, o barco tinha uma finalidade clara e objetiva. Ele seria usado no pós-vida. Khufu era rei e Deus. E, portanto, ao morrer, além de passar a usar o barco para ir e vir visitando as pessoas, o mais importante é que ele e o Deus Sol seriam um só. O barco de Khufu foi feito para transportar seu mestre pelos céus. Ele tem um papel religioso vital, e isso é sinal de outra coisa. Do fato de que os barcos e a água estavam no coração da vida no Antigo Egito. O barco de Khufu é um testemunho fabuloso da importância do Nilo no Antigo Egito. Barcos significam o Nilo, e o Nilo era o Egito. Os egípcios dependiam do Nilo para comida, água e irrigação, mas, acima de tudo, dependiam do Nilo para movimentar-se de um lugar a outro. O Nilo liga o norte e o sul do Egito. Os egípcios comercializavam com outros povos através do Nilo. A riqueza trazida pelo rio foi o que propiciou o crescimento da sua civilização. O Nilo foi o fator mais importante para os egípcios na construção da sua seleção, e por isso podemos dizer sobre os egípcios que o Nilo construiu o Egito Antigo. Tesouros de ouro e joias vinham da Núbia, no extremo sul. O granito duro com o qual foram erguidos os mais belos monumentos do Egito percorria centenas de quilômetros pelo rio, vindo de Assuã. Os faraós enviavam expedições comerciais à terra de Punt, milhares de quilômetros ao sul. O comércio fluvial trouxe vastos recursos ao país, permitindo aos faraós do Egito construírem um império. A importância dos barcos no Antigo Egito está evidenciada em murais espalhados pelo país. Mas a arte não foi capaz de detalhar a engenhosidade das técnicas usadas para construir naus tão grandes. Para os arqueólogos, a descoberta de um barco de verdade, perfeitamente conservado pelo modo como foi enterrado, é como uma cápsula do tempo. Pelas bordas, a madeira parecia que havia acabado de sair do estaleiro, sem que um segundo se passasse nos 4.500 anos seguintes. Os arqueólogos puderam investigar a antiga tecnologia de construção de barcos como se estivessem presentes 45 séculos atrás. Cada uma das 1.200 peças do casco foi feita à mão. Você tem um quebra-cabeça bastante complexo de encaixe das próprias placas.
Cada peça se encaixa individual e exclusivamente na peça acima, abaixo e nas laterais. Mas o mais extraordinário é como essas peças estão unidas. Os egípcios não usavam pregos ou coisa parecida na construção dos barcos. Sem parafusos, nem rebites ou cola. Este barco foi montado com fibra vegetal. Trata-se de uma forrageira chamada alfa grass, comum em todo o Egito. São gramíneas de fibra longa e muito grossa, mas esfregadas juntas de uma forma especial, elas formam uma corda muito resistente, porém flexível. Restauradores criaram um modelo do barco numa escala de 1 para 100. Foi assim que eles usaram as cordas para juntar as peças e montar o barco. Incrível! O desenvolvimento dessa técnica deu aos egípcios uma vantagem sobre outras culturas. Na época em que o barco de Khufu foi construído, em grande parte do mundo se pensava apenas em escavar canoas de tronco. A tecnologia das placas de madeira costuradas permitiu aos egípcios construir embarcações muito maiores que das culturas rivais. Eles podiam transportar cargas maiores, viajar a distâncias mais longas e comercializar com todo o mundo conhecido. Os egípcios não remavam apenas no curso do Nilo. Eles também eram capazes de navegar pelo Mediterrâneo, de chegar aonde queriam ir. Isso possibilitou seu tremendo sucesso econômico e fundou os pilares dos 3.000 anos de civilização, ajudando a criar uma das superpotências mais bem-sucedidas que o mundo já conheceu. O barco de Khufu é a primeira das 10 maiores descobertas do Egito, porque os barcos animaram o nascimento de um império. A riqueza trazida pelos barcos superdimensionados financiou a construção de obras superdimensionadas. Os egípcios ergueram templos e monumentos em escala única na antiguidade. Mas esses templos e monumentos jamais teriam sido construídos se os antigos egípcios não dominassem a técnica necessária para extrair pedras das pedreiras em grandes quantidades. Sem pedras não haveria estátuas nem monumentos. Muito do que sabemos dos egípcios vem dos registros gravados por eles em pedra. A seguir, uma equipe de cientistas tenta desvendar os segredos dos mestres de obra do Egito. Numa experiência totalmente nova, eles tentarão dominar o poder que construiu uma nação e deixou um legado extraordinário. As maiores descobertas da egiptologia nos permitem vislumbrar uma grande civilização que perdurou por 3.000 anos. Seu legado inclui uma série de construções tão imensas e perfeitas que nos inspiram até hoje. Cientistas estão tentando descobrir como os egípcios conseguiam extrair blocos enormes de pedra das pedreiras, como o do obelisco inacabado, usando nada além de mão de obra. Eles o ergueram no local como prova para nos mostrar como os egípcios cortaram um obelisco. A pedreira do obelisco inacabado. O obelisco inacabado pesa mais de 1.000 toneladas. Mais do que 500 picapes grandes. Ele está localizado na antiga pedreira de granito em Aswan, no Alto Egito. O obelisco nunca foi retirado da pedreira. Arqueólogos já tentaram entender por que, depois de tanto trabalho, ele foi terminado. Se terminado, teria 10 andares de altura. Decorado com imagens e hieróglifos, ele teria sido um componente vital no conjunto de um templo. O obelisco era o símbolo de ligação entre o rei e o Deus Sol. Obeliscos são peças de uma precisa tecnologia espiritual. Para os egípcios, o obelisco era um símbolo do sol, era um raio do sol, portanto era uma espécie de condutor de energia. Funcionando como um para-raio espiritual, os obeliscos coletavam e canalizavam a energia dos céus. Ele tem de ser uma peça única de pedra. Se quebrasse, significaria que o raio do sol seria quebrado e o poder de Deus seria partido.
Por isso, quando os engenheiros descobriram uma rachadura no obelisco em Aswan, ele foi abandonado. Foi um golpe de azar para os antigos egípcios, mas um golpe de sorte para a ciência moderna. Uma coisa em arqueologia que é quase tão importante quanto o sucesso é o fracasso. Indícios no próprio obelisco e ao seu redor revelam como os antigos trabalhadores das pedreiras extraíam pedras enormes. Com uma máquina fotográfica de 1000 toneladas, ele oferece um instantâneo de um trabalho em realização 3.000 anos atrás. A partir de um experimento totalmente inédito com indícios do obelisco inacabado, os cientistas pretendem demonstrar como isso era possível. Começamos a descobrir coisas incríveis que enriqueceram nosso conhecimento sobre os obeliscos pela primeira vez. Adel Kelani passou a vida investigando antigas técnicas de extração em pedreiras. Este é um bom exemplo de rachaduras naturais nas camadas de granito. Localizá-las antes de iniciar o trabalho é muito importante. O granito tem falhas naturais onde a rocha já enfraqueceu. Identificando essas falhas, os antigos engenheiros podiam iniciar o processo de separar a pedra do leito de rocha. Ficava mais fácil cortar a pedra porque, embora fosse necessário quebrar alguns pedaços, contava-se com um plano de fraqueza para separar a pedra com maior facilidade. Numa segunda fase, os trabalhadores batiam com trituradores manuais de pedra para desgastar a pedra. Essas marretas primitivas eram feitas de dolerito, uma rocha bem mais dura que o granito. Mas a técnica era demorada e tempo era luxo do qual os trabalhadores das pedreiras não dispunham. Os faraós queriam sempre seus monumentos concluídos depressa. Muitos se preocupavam se viveriam tempo suficiente. O tempo médio de reinado de um faraó era de menos de uma década, e nenhum faraó confiaria seu legado ao sucessor. Seus monumentos poderiam durar por toda a eternidade, mas o tempo em vida para construí-los era muito curto. Basta ver a quantidade de obeliscos e de estátuas de granito espalhados pelo Egito para constatar que os trabalhadores das pedreiras encontraram uma solução. Sob as pedreiras, os cientistas encontraram pistas que nos indicam que solução foi essa. O que nós temos aqui é a história, como num livro aberto. Ele nos conta exatamente como os egípcios fizeram. No extrato, há tijolos de barro carbonizados, pedaços de madeira queimada e lascas de pedra fraturada pelo calor. Baseado nisso, Adel acredita ter descoberto como os... Qual é o seu nome? Lúcifer. Que nem o diabo?